Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. Ken Wapnick. Essa é outra lição extremamente importante, em termos do que Jesus está nos ensinando, assim como em corrigir equívocos comuns cometidos pelos estudantes do Um Curso em Milagres. Jesus, obviamente, não está nos dizendo que deveríamos abençoar o mundo que está fora de nós. Isso iria contradizer diretamente tudo o que ele vem nos ensinando até agora. Lembre-se, Jesus está nos ensinando que o mundo não é nada mais do que um espelho dos nossos pensamentos. Portanto, o conteúdo da lição não é o de que deveríamos abençoar uma cadeira, uma bengala, um relógio ou outra pessoa. Em vez disso, ele está dizendo que se escolhermos sua bênção dentro de nossas mentes e virmos a nós mesmos como santos porque nos unimos a ele, essa bênção vai automaticamente se estender através de nós e envolver tudo o que vemos. O princípio, abre aspas, a projeção faz a percepção. O princípio, abre aspas, a projeção faz a percepção, fecha aspas, precisa nunca estar distante demais do nosso pensamento. Isso vai se tornar cada vez mais manifesto ao olharmos para essa lição. Jesus. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo, ou da razão pela qual estás aqui. O teu propósito é ver o mundo através da tua própria santidade. Ken Wapnick. Essa é outra forma de dizer que o nosso propósito ou função é o perdão. O perdão ainda não tinha aparecido inteiramente nessas lições. Mas o processo de ver o mundo através da nossa própria santidade é uma descrição maravilhosamente sucinta disso. O problema é que nós vemos o mundo através da nossa própria não santidade, como egos e corpos separados, cuja missão na vida é proteger e preservar nosso especialismo. Portanto, uma lição como essa apresenta o pensamento da mente certa que desfaz o ego de que, abre aspas, minha não santidade envolve e condena o mundo que eu vejo, fecha aspas. O foco dessa lição, portanto, não é realmente o mundo de forma alguma. São os nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos estão enraizados na santidade de Cristo que nós somos, tudo o que percebemos tem que ser automaticamente sua extensão. A importância dessa ideia não pode ser enfatizada o suficiente. Jesus diz: assim, tu e o mundo são abençoados juntos. Ken Wapnick. O mundo é apenas um reflexo do meu pensamento, que é de santidade e bênçãos, porque eu sou uma criança de bênção. O mundo lá fora precisa compartilhar dessa santidade, porque ele vem dessa santidade. Em outras palavras, o mundo que eu percebo é enraizado em quem eu sou. Outro princípio que nunca deveria estar longe dos nossos pensamentos é: ideias não deixam sua fonte. Nesse caso, se a minha santidade é a fonte, a ideia do mundo tem que ser percebida como santa também. Na verdade, esses dois princípios, a projeção faz a percepção e ideias não deixam sua fonte, são essencialmente o mesmo. A projeção, ou sua forma de extensão da mente certa,
é a razão para as ideias não deixarem sua fonte. As ideias que incluem nosso mundo perceptual são meramente as autoimagens projetadas que têm sua fonte em nossas mentes, e o que é projetado para fora sempre permanece dentro. Portanto, fonte e ideia permanecem uma. Jesus. Ninguém perde, nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Ela significa o fim do sacrifício, pois oferece a cada um tudo o que lhe é devido. E todas as coisas lhe são devidas, porque esse é o direito que recebeu ao nascer como um filho de Deus. Ken Wapnick. Essa é a primeira vez nas lições que Jesus discute o sacrifício, outro dos temas chaves no texto, pois ele é o cerne do sistema de pensamento do ego. A raiz do sacrifício jaz no princípio de um ou outro, mais graficamente afirmado no manual, como já vimos, como matar ou ser morto. O ego, o pensamento de individualidade, começa com a ideia de que é Deus ou o meu ser. Se Deus existe, eu não posso existir como um ser separado, porque não existe separação, individualidade ou diferenciação no céu. Portanto, se eu existo como um indivíduo, a fundação do sistema de pensamento de todas as pessoas, Deus não pode existir mais, pelo menos como ele verdadeiramente é. Ele teria que ter mudado, e se Deus deixa de ser a perfeita unicidade, ele deixa de existir. A perfeita unicidade e a individualidade não podem coexistir. Essa é a origem do pensamento de sacrifício. Alguém precisa perder se outro for vencer. Uma vez que o sacrifício de Deus é a fundação da mente dividida, quando essa mente se divide ainda mais em bilhões e bilhões de fragmentos, o pensamento de sacrifício permanece de acordo com o princípio de que ideias não deixam sua fonte. A ideia de um mundo separado, individual, cheio de corpos, nunca deixou sua fonte, que é o pensamento na mente de que eu existo por conta própria, à custa de Deus. Ken Wapnick. Um corolário direto do pensamento de que eu matei Deus para que pudesse existir é o ensinamento do ego de que Deus, de alguma forma, vai se levantar dos mortos e vir atrás de mim. Portanto, para apaziguar sua ira, tenho que trazer à tona novamente o princípio que me deu a existência, um ou outro, a ideia do sacrifício. Esse é o mesmo princípio, a propósito, que tem levado a maioria das religiões a entreterem a estranha noção de que Deus exige sacrifício. Se eu for existir, tenho que pagar a Deus pelo que roubei dele. Esse conceito se tornou a pedra fundamental dos relacionamentos especiais. Se eu conseguir o que quero de você, preciso pagar por isso. Portanto, o princípio de um ou outro, começando com a premissa ontológica de que, se for para eu existir, Deus precisa morrer, se infiltra através do processo de fragmentação e termina sendo a fundação do sistema de pensamento de todos. Ken Wapnick. O que vemos nessas primeiras lições do livro de exercícios, então, é a primeira tentativa de contradizer essa linha fundamental de pensamento. Se eu vir o mundo como nada mais do que uma parte de mim, tudo o que acontece comigo acontece com o mundo. Se eu sou abençoado, o mundo e todos nele têm que ser também.
abre aspas, a rocha da salvação, fecha aspas. Jesus afirma que a rocha sobre a qual repousa a salvação é a de que ninguém perde e todos ganham. Texto capítulo 25. Que é a mesma ideia que ele está apresentando aqui. Portanto, eu não presumo mais que minha felicidade depende de derrotar você, colocá-lo para baixo, canibalizá-lo ou roubá-lo. Posso aprender a generalizar essa lição, reconhecendo que você é uma parte de mim, não do meu ser físico ou psicológico, mas da parte de mim que é o Filho de Deus. Se eu tentar excluí-lo por vê-lo separado de mim, um inimigo ou objeto do meu amor especial, estarei dizendo que o Filho de Deus é fragmentado. Na verdade, ele não pode ser. Então, ao atacar você, estou atacando realmente minha própria identidade. No entanto, se eu começar com a premissa de que minha mente é parte da de Deus e eu sou santo, devo ver que você tem que compartilhar dessa santidade, se a santidade for realmente verdadeira. Esse passo marca o fim do sacrifício, o princípio de um ou outro. Ken Wapnick. Existe uma série de afirmações no texto que refletem essa correção. A salvação é um empreendimento de colaboração. Texto capítulo 4. Juntos ou absolutamente não o fareis. Texto capítulo 19. Na Arca da Paz só entram 2 a 2. Texto capítulo 20. Ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Livro de Exercícios. Nada disso significa que você literalmente tem que estar em um relacionamento com alguém em um nível físico. Mas realmente significa, no entanto, que na sua mente você não vê mais sua paz, salvação ou felicidade vindo à custa de outra pessoa. O ponto-chave dessa lição, portanto, é o de que, abre aspas, minha santidade abençoa o mundo, fecha aspas, porque o mundo é uma extensão minha. Enquanto eu acreditar que existe alguém lá fora, tenho que acreditar que existe alguém aqui dentro, que percebe alguém lá fora. O que significa que estou na separação, especialismo e individualidade. E então, automaticamente, acredito no sacrifício, alguma expressão de um ou outro. Jesus diz: não há nenhum outro modo no qual a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo. Ken Wapnick. Em outras palavras, a única forma do sacrifício poder ser removido do pensamento do mundo é mudar do sistema de pensamento de separação, julgamento e ódio do ego para o sistema de pensamento de unidade, perdão e cura do Espírito Santo. Isso não significa negarmos nossos corpos ou os corpos das outras pessoas, mas em vez disso, negarmos a verdade aparente do princípio de um ou outro. É sobre isso que é essa lição, refletindo o ensinamento central do Um Curso em Milagres. Novamente, nós não negamos que existem corpos ou que existe um corpo com o qual nos identificamos. Em vez disso, olhamos para o princípio de um ou outro, funcionando em nossas mentes e escolhemos negar sua validade aparente. Essa é a única forma da ideia do sacrifício poder ser desfeita. Eu percebo que você e eu estamos fazendo a mesma jornada para casa. Ela começa como um caminho de insanidade, distante de casa, e, na minha mente, percebo que o caminho de volta, o caminho da sanidade, é segurar sua mão. Nem mesmo importa se você sabe quem eu sou ou se você já morreu há 30 anos.
Não estamos falando sobre algo que acontece externamente no mundo, porque todos os relacionamentos existem apenas na mente. Estamos falando sobre um relacionamento ao qual ainda estou me agarrando em meus pensamentos. Se o meu ego estiver no controle, o relacionamento vai refletir um ou outro, e isso é sacrifício. Se eu puser Jesus a cargo como meu professor, no entanto, devo ver meu relacionamento especial como uma oportunidade de olhar para o meu pensamento de um ou outro e depois pedir sua ajuda para mudá-lo. Jesus, qualquer outro modo de ver inevitavelmente exigirá pagamento de alguém ou de alguma coisa. Como resultado, aquele que percebe perderá. Ken Wapnick. Preciso acreditar que vou perder, porque em minha mente, minha existência vem do fato de eu ter roubado de Deus, para não mencionar que o assassinei. Portanto, vou acreditar, através da dinâmica da projeção, que Ele, junto com todos no meu sonho, vão fazer comigo o que acredito ter feito a eles e ainda estou fazendo. No final, minha culpa me diz que você vai me roubar de volta o que roubei de você. O raciocínio no sistema de pensamento do ego é mais uma vez como se segue. A existência individual é identificada com o pecado, o que significa que cheguei onde cheguei roubando você e matando-o. A horrorosa solução final, trazida pelo princípio de um ou outro. Portanto, se tudo o que eu vejo do lado de fora espelha o que está dentro, preciso acreditar que todos lá fora, que eu literalmente coloquei lá, farão exatamente o que acredito ter feito. Por exemplo, roubar e matar. Lembre-se de que estamos falando do conteúdo do assassinato, nada da sua forma, como está refletido na afirmação da lição 21 de que, abre aspas, um leve toque de aborrecimento nada mais é do que um véu encobrindo intensa fúria, fecha aspas. É isso também o que está por trás da aparentemente ultrajante afirmação no texto que já citei. Abre aspas, o que não é amor é assassinato, fecha aspas. Texto, capítulo 23. A culpa, em última instância, repousa em nossa crença de que nos separamos de Deus e então qualquer pensamento de separação, seja ele um leve toque de aborrecimento ou assassinato, traz à mente esse pecado de trair o amor que é apenas perfeita unicidade. Ken Wapnick. Sob esse prisma, podemos entender por que a mente é o fenômeno central no universo físico. A morte para o ego é a punição de Deus. É por isso que, em um nível, toda a Bíblia repousa no 3º capítulo de Gênesis, que conta a história do pecado de Adão e Eva e da punição de Deus, que criou a morte e depois o plano de expiação através do sofrimento e do sacrifício. A morte, então, é a prova final de que, no fim, meu pecado será punido. Portanto, cada fragmento aparentemente separado da filiação precisa morrer, como uma punição justificada por ser separado, o que a vida no corpo claramente exemplifica. Essa é a fundação da afirmação, abre aspas, como resultado, aquele que percebe perderá, fecha aspas. Jesus diz, e nem sequer terá alguma ideia da razão pela qual está perdendo. Ken Wapnick. Vou pensar que estou perdendo por causa do que você me fez, ou está planejando fazer.
não vou perceber que a razão real pela qual estou perdendo é que eu sou o sonhador do meu próprio sonho, um sonho de perda, de um ou outro, de vencedores e perdedores. Vemos novamente a eficácia da estratégia do ego de manter um estado de ausência de mente. Enquanto percebermos a nós mesmos como estando em um corpo, e portanto não em nossas mentes, precisamos acreditar que outros corpos estão fazendo conosco o que é, de fato, a sombra do que a culpa em nossas mentes está nos trazendo. Daí a seguinte passagem do texto, que descreve conclusivamente essa dinâmica de projeção. Jesus diz: de uma coisa estava certo. Entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava. E tampouco os tinhas requisitado para ti mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz não se vê fazendo-as, e a realidade delas não depende dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele, e o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade de seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los, e em fazê-los parecerem reais. Texto capítulo 27. Jesus continua: e, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída à sua consciência. Ken Wapnick. Eu não curo apenas a minha própria mente quando peço ajuda a Jesus e me identifico com sua santidade, mas sirvo como um lembrete a você. Portanto, se estamos em um relacionamento e eu posso mudar minha mente, não mais mantendo um ou outro como o princípio reinante, mas vendo o relacionamento como uma sala de aulas na qual posso aprender o oposto exato, transmito a você a mesma mensagem. Em outras palavras, de forma verbal ou não verbal, digo a você que a lição que aprendi, o professor que escolhi, também está disponível dentro de você. É isso o que significa, no final do texto, quando Jesus diz que Cristo está dentro de nós, dizendo: meu irmão, escolhe outra vez. Quando somos capazes de escolher outra vez, nos tornamos essa mesma expressão da visão de perdão de Cristo, refletindo suas palavras ao nosso irmão. O Manual para Professores oferece uma descrição maravilhosa de como a, abre aspas, completeza do nosso irmão é restaurada à consciência, fecha aspas, daqueles que estão doentes. Jesus. O professor de Deus vem a eles para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa. Com o Verbo de Deus em suas mentes, eles vêm para abençoar, não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Não são as suas mãos que curam, não é a sua voz que profere o Verbo de Deus. Eles meramente dão o que lhes foi dado. Com muita gentileza, apelam para os seus irmãos
para que se afastem da morte. Abre aspas. Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Fecha aspas. Jesus diz: a tua santidade abençoa a ele, não lhe pedindo nada. Aqueles que se veem íntegros não fazem exigências. Ken Wapnick. Se você olhar honestamente para seus relacionamentos, até mesmo enquanto atravessa esse dia de hoje, vai perceber como está exigindo algo de todos. Algumas vezes isso é bem óbvio, outras vezes é sutil. Essa dinâmica tem que estar lá, no entanto, enquanto você acreditar que é um indivíduo, o que todos nós claramente fazemos. Se você acreditar que é um indivíduo, também acreditará no conceito de falta, o que pode ser retraçado até nossa própria origem. Eu roubei de Deus no início porque algo estava faltando em mim, e, portanto, eu tenho que roubar de todos o tempo todo, porque algo ainda está faltando em mim. Como poderia não faltar? Enquanto a crença subjacente na escassez, outra forma de falta, permanecer não corrigida, essa percepção interna vai gerar a necessidade contínua de suprir o que está faltando, de suprir uma falta, nas palavras do primeiro princípio dos milagres. Consequentemente, um aspecto principal do especialismo é que eu sempre tenho que tirar algo de outra pessoa para preencher a falta que percebo em mim mesmo. É disso que Jesus está falando nessas passagens. Quando você se identifica com a santidade, não pede nada de ninguém, porque você é tudo e tem tudo. Você é tudo porque ter e ser são a mesma coisa. A vigilância é essencial no processo do seu aprendizado, para que você se torne consciente de que está exigindo algo de alguém. Se você está fazendo exigências e acredita na realidade do ataque, isso lhe diz que você não acredita que é completo. Você está infeliz, portanto, não porque não recebeu o que acreditava que deveria ter recebido de alguém, mas somente porque escolheu o professor errado. Jesus diz: a tua santidade é a salvação do mundo. Ken Wapnick. Aqui, novamente, Jesus não está falando sobre o mundo externo. Como já discutimos, Jesus usa a linguagem do cristianismo através de todo um curso em milagres. No cristianismo, especificamente na época da Páscoa, existe grande ênfase no pensamento de Jesus salvando o mundo. No entanto, ele nos faz perceber no curso que não existe mundo lá fora para ser salvo. Salvar o mundo realmente significa salvarmos a nós mesmos da crença de que existe um mundo. Uma vez que todas as mentes são unidas na santidade de Cristo, se a minha mente for curada em qualquer momento específico, a mente da filiação será curada também. Nada disso é compreensível da perspectiva do mundo, como já disse. Nada disso fará sentido em nossa experiência aqui, e pode ser compreendido apenas quando nos elevarmos acima do campo de batalha e estivermos com Jesus no que ele chama de instante santo. De lá, olhamos para baixo, para o mundo, e o vemos de forma diferente, percebendo que o que tem que ser salvo são os nossos pensamentos sobre o mundo. Esses pensamentos, novamente, resultam dos nossos pensamentos sobre nós mesmos.
O externo e o interno são um e o mesmo. Ideias não deixam sua fonte. Jesus, ela te permite ensinar ao mundo que tu e ele são um só, não através de sermões ou de explicações, mas meramente através do teu quieto reconhecimento de que, na tua santidade, todas as coisas são abençoadas junto contigo. Ken Wapnick. Essas linhas são significativas. Nós mudamos e salvamos o mundo não por pregarmos um curso em milagres, não por ensiná-lo, por exemplo, em forma, nem por fazermos qualquer coisa com ele, exceto aprendê-lo nós mesmos. Para que meu mundo seja salvo, não há nada que eu tenha que fazer ou dizer, além de aceitar o que as lições estão me ensinando. O que é o significado de aceitar a expiação para si mesmo. Essas linhas dificilmente são insignificantes, pois vão ao cerne da metafísica do curso, que é a fundação para a compreensão dos ensinamentos de Jesus e sua aplicação. Se não há mundo, como ele pode ser salvo? Novamente, o que precisa de salvação ou correção são as nossas mentes que acreditam que existe um mundo. Uma vez que nossas mentes forem curadas, nos lembraremos de que a separação nunca aconteceu e, portanto, o mundo que surgiu daquele pensamento de separação também não poderia ter acontecido. Além disso, se não houve separação, o Filho de Deus permanece perfeitamente unido como um filho. Nossas mentes refletem a bênção do nosso Criador, e seguindo o princípio frequentemente repetido de que ideias não deixam sua fonte, todas as coisas têm que ser abençoadas conosco. É dessa bênção interna que nossa santidade inevitavelmente se estende através de nós, como vemos nessas 3 passagens similares do texto. Todas elas esclarecem que o processo do nosso desfazer não é nada mais do que desfazer a crença no ego, refletindo a pequena disponibilidade que realmente salva o mundo, da nossa crença nele. Jesus diz: não te preocupes com a extensão da santidade, pois não compreendes a natureza dos milagres, nem és tu quem os faz. É a sua extensão, muito além dos limites que percebes, que demonstra que tu não os fazes. Por que deverias te preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda a filiação, quando não compreendes o milagre em si mesmo? Texto, capítulo 16. A extensão do perdão é a função do Espírito Santo. Deixa isso a Ele. Permite que a tua preocupação seja apenas a de dar a Ele o que pode ser estendido. Não guardes segredos escuros que Ele não possa usar, mas oferece-lhe as dádivas diminutas que Ele pode estender para sempre. Ele tomará cada uma e fará dela uma potente força em favor da paz. Texto, capítulo 22. O milagre estende-se sem a tua ajuda, mas tu és necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. A sua natureza é estender-se no instante em que nasce. E ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Deixa, então, a transferência do teu aprendizado àquele que realmente compreende as leis do aprendizado. A tua parte é apenas aplicar o que ele te ensinou a ti mesmo, e ele fará o resto.
Texto, capítulo 27. Ken Wapnick. O que torna tudo isso possível, é claro, é termos escolhido o professor certo. Portanto, o ponto crucial ao qual voltamos constantemente. Abre aspas. Eu tenho um relacionamento com Jesus ou não tenho? Fecha aspas. Se não tiver, é porque o excluí por excluir a mim mesmo e não quero reconhecer meu, entre aspas, pecado. Esse é sempre o ponto de partida. Os próximos 2 parágrafos enfatizam a falta de diferença entre nossas percepções e nossos pensamentos, que são um e o mesmo. Jesus diz: hoje, os 4 períodos mais longos de exercícios, cada um envolvendo 3 a 5 minutos de prática, tem início com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida de mais ou menos 1 minuto, no qual olhas ao teu redor enquanto aplicas a ideia a qualquer coisa que vês. A minha santidade abençoa essa cadeira. A minha santidade abençoa aquela janela. A minha santidade abençoa esse corpo. Em seguida, fecha os olhos e aplica a ideia a qualquer pessoa que te ocorra, usando o seu nome e dizendo: a minha santidade o abençoa, e o nome. Ken Wapnick. Note como Jesus nos faz começar com o, entre aspas, sem importância. Uma cadeira, uma janela e o relativamente neutro corpo. E então nos pede para aplicarmos nossas bênçãos a uma pessoa específica. Portanto, ele gentilmente nos conduz de forma bem lenta até o foco central do Um Curso em Milagres, o perdão dos nossos relacionamentos especiais, aqueles aos quais tentaríamos negar nossa bênção. As instruções de Jesus continuam convidando-nos a praticar com os olhos abertos e com os olhos fechados, conforme acharmos mais adequado. Jesus. Podes continuar o período de prática com os olhos fechados, pode abrir os olhos novamente e aplicar a ideia para o dia de hoje ao teu mundo exterior, se assim o desejares. Podes alternar, aplicando a ideia ao que vês à tua volta e àqueles que estão nos teus pensamentos. Ou podes usar qualquer combinação dessas 2 fases de aplicação que preferires. O período de prática deve ser concluído com uma repetição da ideia com os olhos fechados, imediatamente seguida de outra repetição com os olhos abertos. Ken Wapnick. Ainda que essa prática de olhos abertos e fechados tenha tido uma ênfase importante no treinamento de Jesus, ele sempre permanece gentil em sua abordagem, como vemos em seu uso de palavras, tais como podes, se assim o desejares e que preferires. Bons professores nunca forçam seus estudantes, e Jesus quer que queiramos aprender suas lições. De outra forma, nosso aprendizado será fraco. Jesus diz: os exercícios mais curtos consistem em repetir a ideia tão frequentemente quanto puderes. É particularmente útil aplicá-la em silêncio a qualquer pessoa que encontrares, usando o seu nome ao fazê-lo. Ken Wapnick. Em outras palavras, Jesus está nos pedindo para sermos vigilantes ao observarmos nossos egos em ação, especialmente nos relacionamentos com os outros. Ele espera plenamente que façamos as escolhas erradas, como vamos ver na próxima lição. Uma lição como essa, portanto, é a correção para todos os equívocos que, inevitavelmente, deveremos cometer.
Novamente, Jesus está esperando que tenhamos percepções errôneas e pensamentos de ataque. E uma vez conscientes de que fizemos isso, que peçamos ajuda a Ele conforme tentamos nos lembrar da lição para o dia. Jesus diz: é essencial usar a ideia se alguém parece causar-te uma reação adversa. Oferece-lhe a bênção da tua santidade imediatamente para que possas aprender a mantê-la na tua própria consciência. Ken Wapnick. Penso que 99,9% dos estudantes que fazem lições como essa as fazem quase por hábito. Eles pensam que tudo o que precisam fazer é dizer a alguém com quem estão zangados: eu o abençoo, e tudo estará curado. Não é isso o que Jesus está dizendo. Ele está falando para reconhecer que nossa percepção sobre outra pessoa está vindo da nossa percepção errônea sobre nós mesmos. Simplesmente dizer palavras como minha santidade o abençoa não vai levar a nada. Na verdade, isso não é totalmente verdadeiro. Dizer essas palavras vai conseguir uma grande coisa. Isso vai empurrar os pensamentos do seu ego ainda mais para o fundo. A ideia é levar os pensamentos do ego para a verdade, da escuridão à luz. Quando você faz uma lição como essa, portanto, deveria fazer exatamente o que Jesus diz, mas perceber também o que ele está dizendo. Preste atenção à sua necessidade de manter essa outra pessoa separada de você. Acima de tudo, esteja ciente da necessidade de manter a culpa segura em sua mente. Só então, Jesus e esses exercícios poderão ajudá-lo a liberá-la.